Salve, salve meus amigos, bem-vindo ao nosso canal de cortes, onde tem os melhores momentos do Prosa Cinexo, certo? Lembrando, quer fortalecer nós, quer ajudar a gente? Aqui tá a chavinha Pix, que é o pixdoprosa@gmail.com, ou no link da descrição, onde tem um grupo do Apoia-se, certo? Então, é isso meus amigos, aproveita o vídeo e bora pro corte. Tá sendo reconhecido porque é querendo ou não, um público nichado da luta livre, né? Que nem, tipo, sei lá, abriu a TV é futebol. Sim. Igual nos Estados Unidos, que o negócio é empresa própria, o negócio gira muita coisa. Sim. Mas, pô, esses reconhecimentos eu admiro muito, porque eu gosto muito da luta livre, tá ligado? Esse é o nosso desafio, cara. Esse é o nosso desafio. Eu não sei se você acompanha há muitos anos a luta livre. Eu era tipo de criança que quando eu falava que luta era falsa, eu ficava puto. Então, isso é legal, mas aqui no Brasil, o Telecat, por exemplo, que a gente vai falar da década de 70, que seria nem projeto ainda, mas o Telecat era um dos maiores índices de audiência da televisão brasileira, cara. Era uma coisa do outro mundo, assim. Até de Boy Marino, ele foi comparado ao Pelé e ao Roberto Carlos, cara. Sim, isso é verdade. Então, a gente tem a revista, minha esposa fez um documentário, tá fazendo um livro sobre o Telecat e tal, e nós temos a revista onde tá escrito os 3 reis do Brasil. Pelé, Roberto Carlos e Ted Boy Marino, cara. Caramba! Então, a importância que a luta livre aqui no Brasil tinha, infelizmente, ao longo dos anos, as pessoas que foram responsáveis pelos programas de luta livre foram apagando isso. Foram deixando. Enquanto lá fora, nessa época que eu tô falando, a gente dominava, os caras vinham lá de fora para lutar aqui. O Ted Boy Marino, para você ter uma ideia, ele veio clandestinamente pro Brasil, cara. É sério, ele não era brasileiro? Não, ele é italiano, naturalizado argentino. E na época de 68, mais ou menos, quando a equipe de Martin Caradagian, que é um lutador famosíssimo da Argentina, mandou para aqui pro Brasil 9 lutadores para lutar, ele veio meio que clandestino, ele veio junto com os caras. Quando ele chegou aqui, ele foi morar numa academia e ele se prontificou a limpar a academia para ter onde morar, cara. De repente, o cara era loirinho, na época não tinha tudo isso. Aí quando os empresários viram, puseram ele para lutar, a mulherada ficou louca. Aí depois forjaram que ele quebrou o braço na luta. No outro dia na academia tinha uma fila de mulher para cuidar dele. Aí foi criando um ídolo, entendeu? E aí foi o que foi dando certo. Então, depois, né, veio o Tete Afonso, que acabou sendo o sogro dele depois. Tete Afonso é o cara que criou o Telecat. O nome Telecat, o programa Telecat. Ele foi diretor da Rede Bandeirantes de vários anos e ele criou. Então, quando ele viu isso, ele pegou o que a luta livre aqui no Brasil, ela era muito bruta. A maioria dos lutadores eram todos policiais, militares. Então, era uma coisa sem um espetáculo, era pancadaria. E quando chegaram os argentinos, o show chegou junto. As máscaras, os personagens, entendeu? Até tínhamos alguns personagens, mas não eram tão visados aqui no Brasil. E aí sim, essa mistura foi muito importante para a luta livre nacional. Porque pegou aquela brutalidade que a gente tinha, que a gente não pode perder isso nunca, porque no Japão também tem essa brutalidade, mas é uma brutalidade muito agressiva. Nós tínhamos a brutalidade, mas se misturou ao show. Então, em país nenhum do mundo se vê isso. Me perdoa falar disso. Não é porque eu sou lutador brasileiro, cara. Não, não tô puxando a sardinha. Mas se você andar, você vai ver a WWE, por exemplo, você vê um grande espetáculo. Sim. É um modelo a ser seguido de negócio. Mas não tem brutalidade. Não tem a pegada. Ela é feita, lógico, para os Estados Unidos, né? Então o pessoal quer ver o pessoal voando. Então, e aquelas promos atrás, nos bastidores, cara falando 20 minutos. Isso no Brasil não funciona. Sério? O público brasileiro gosta de pegada, de pancadaria. Então, o cara tem que ter esse trabalho de bastidores, mas não pode ser tão longo, senão o cara muda de canal, fica chato. Entendeu? Então a gente tem que voltar. O meu trabalho é esse. Meu trabalho é resgatar aquela luta livre que nós tínhamos e colocar ela de volta aonde ela merece estar, que é no topo. E aonde eu vou, o pessoal, pô, que saudade do Telecat, pô, que saudade da luta livre, que saudade disso. Aonde eu vou, os caras falam isso. Então nós temos um público. Sim, só tem que buscar ele. Se tem um público, e é bastante pessoas que, vamos dizer, adultas, assim, que às vezes puxa as crianças, os adolescentes e fala assim, esse aqui e tal. Claro. Isso eu reparei bastante. Eu tive agora, o ano passado nós fizemos um evento no 7 de setembro, que é onde foi gravado, a gente fala que é o tempo da luta livre nacional, porque em 1978 os Astros do Ringue era gravado lá.
Correto. Depois de 84 a 90 foi gravado o Gigantes do Ringue lá. Depois de 2000 a 2004 foi gravado lá também pra Gazeta. Ou seja, é um ginásio que tem muita identificação com a luta livre. E eu fui fazer um evento lá um ano passado, inclusive vai para começar daqui 2 sexta-feiras a ser transmitido esse evento. E me procurou um rapaz, olha Bob, eu quero comprar 8 ingressos. Falei, meu amigo, é gratuita a entrada, eu não vendo ingresso. Não, mas eu gostaria que você me separasse 8 cadeiras na primeira fila. Caramba. Falei, não dá, cara, porque é por ordem de chegada. Eu não tenho essa autonomia. Eu acho que é deselegante até com o público. O cara chegou primeiro e vai sentar na frente, é fato. Não, mas... Se vira, meu amigo. Não, mas é real, cara. Pensou, você tá lá na fila, no primeiro da fila, porque você quer sentar na frente, é lógico. Aí vem eu ponho... Chega lá, tá 8 caras aqui. Então eu fiquei preocupado. Aí o cara me insistiu, não, mas eu pago e tal. Eu falei, cara, posso te falar uma coisa? Só me responde por que você quer essas 8 cadeiras. Ele, meu pai, me levava para assistir o Gigantes do Ringue no 7 de setembro, quando eu era garoto. Hoje o meu pai tá com 90 anos e ele é cadeirante. E eu gostaria muito, porque ele chegava cedo no 7 de setembro, para colocá-lo nas primeiras filas. E eu gostaria muito de retribuir isso para ele. Falei, cara, tem 8 cadeiras suas lá na frente, fica tranquilo, eu me viro. Porque você não pode negar um negócio desse também. Tem que pensar, né? Então, eu acho que isso é importante. Essa tradição que nós temos de caras que assistiam, meu pai me levava, meu tio me levava, eu ia com meu primo. Eu só ouço isso. Então, a gente tem que resgatar isso, cara. Pra você, meu amigo, que gosta de dar um tapa num back, Kenfo, Gorila, Pantera, Dedo do Hulk, Chichichong, Chosen, Perna de Grilo, Naldo, Banza, Fininho, Chá, Bamba, Diamba, Remédio Sem Bula, Carburante, Trave, Bino e simplesmente fumar aquele que deixou Gabriel Pensador, eu tenho uma salvação pra você, certo? É a nova parceria do Prosa Sem Nexo. Confira aqui no Instagram e redes sociais a nova parceria que é o Headshop Mais Um. Confira aqui agora com os produtos de melhores qualidades pra você ficar com o pulmão aquecido. Esse foi o oferecimento do... Esse é o Jabá do Lobão.